Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre um outro tipo de regência. Justamente porque anteriormente nós vimos a regência verbal, ou seja, a gente viu um verbo e viu se ele era transitivo, direto ou indireto, ou os dois, ou intransitivo. Então, isso que a gente viu anteriormente nos verbos. Mas agora eu estou falando de regência nominal. Então, se eu falo de nomes, gente, na língua portuguesa, são três classes de palavras. São elas os substantivos. Aí também nós temos os adjetivos e os advérbios. Então, essas três classes correspondem, então, ao que nós chamamos de nomes. Então, na língua portuguesa, são o que a gente tem que levar em consideração. Lembrando também, gente, que se nós estamos falando de regência, eu preciso lembrar que eu tenho a utilização de preposições. E elas, gente, como nós já vimos anteriormente quais são, volte lá no vídeo, de regência verbal, nós vimos então que as preposições, elas fazem o quê? Elas regem, então, essas classes aqui. Ou seja, eu preciso ter esse conhecimento, então, das preposições. Então, as preposições aqui, elas são importantíssimas. Então, vamos entender como ocorre essa regência nominal. Então, gente, nós temos que ter em mente que ocorre regência quando o termo regente é um nome, substantivo ou adjetivo. Então, nós temos um exemplo aqui. Ela não se conformava com a solidão, sentia necessidade de companhia. Necessidade, gente, é um substantivo, então é necessidade de quê? Ou seja, eu preciso de algo que complemente, então, o sentido da palavra necessidade. Ou seja, gente, só com esse comecinho, nós já sabemos que os advérbios, eles não possuem regência nominal. Então, as únicas duas classes que vão entrar nessas regências são os substantivos e os adjetivos. Lembrando, gente, que os substantivos, eles dão nomes. Já os adjetivos, eles atribuem características. Então, gente, nós precisamos lembrar, o que fazem essas duas classes. Então, gente, agora nós vamos ver a regência de alguns nomes que nós temos. Começando, então, pelos substantivos. Por exemplo, eu tenho o substantivo aversão, que pode ser regido pela preposição a, para ou por. Então, essas três são aceitas. Então, eu posso falar, ela sempre teve aversão ao militarismo, para o militarismo, pelo militarismo. Ou seja, só o substantivo aversão, ele aceita três regências diferentes, justamente porque ele aceita três preposições diferentes. Aí nós temos na sequência devoção, devoção a, para, com, por. Tinha grande devoção ao marido, tinha grande devoção pelo marido, tinha grande devoção para com o marido. Então, a gente percebe aqui o quanto pode variar isso. Então, novamente, aversão nós vimos três possibilidades, devoção nós também vimos três possibilidades. Aí nós temos dúvida, dúvida acerca de, em ou sobre. Tínhamos dúvida acerca de alguns exercícios, dúvidas em alguns exercícios. Tínhamos dúvidas sobre alguns exercícios. Ou seja, nós percebemos ali então também que dúvida tem duas regências, três, acerca de, em e sobre. Na sequência, nós temos ainda substantivos. Por exemplo, horror, eu tenho horror a, horror por. Senti horror
aquele filme. Como eu tenho aquele craseado, eu sei que tem aqui a preposição. Senti horror por aquele filme. Então, eu tenho a preposição por. Medo a ou medo de. Não tenha medo as decisões dele. Não tenha medo das decisões dele. Respeito com a e para com. Tinha grande respeito aos rapazes do campo. Tinha grande respeito com os rapazes do campo. Tinha grande respeito para com os rapazes do campo. Gente, o que é importante nós entendermos aqui quando nós estamos falando, então, de substantivos? Justamente, gente, o que acontece? Isso pode variar. Todos os substantivos que nós vimos tinham, no mínimo, 2 possibilidades de regência. Então, gente, é fazendo exercícios, praticando, que a gente vai saber a regência, então, desses substantivos. Agora falando de adjetivos. Por exemplo, eu tenho o adjetivo acostumado. Acostumado a, acostumado com. Já estou acostumado a decisões precipitadas. Já estou acostumado com decisões precipitadas. Agradável a, é um caso que só tem uma forma de regência. Fez uma afirmação agradável a todos nós. Então, eu tenho aqui a regência a. Alheio a, alheio de. Eles estavam alheios a tudo o que acontecia. Eles estavam alheios de tudo o que acontecia. Então aqui, gente, da mesma forma, eu sei que cada um desses adjetivos possui uma regência específica, mas somente um que só tem uma possibilidade, que é agradável. É sempre agradável a alguém. Então, eu sempre preciso utilizar essa mesma preposição. Também, gente, nós temos análogo a. Este raciocínio é análogo ao anterior. Então, ao aqui eu tenho a, que é a nossa preposição. Ansioso de, ansioso para, ansioso por. Estou ansioso de chegarmos à praia. Estou ansioso para chegarmos à praia. Estou ansioso por chegarmos à praia. E nós temos apto a, apto para. Estou apto a presidir a empresa. Estou apto para presidir a empresa. Então aqui, gente, novamente, são outros adjetivos, mas que passam exatamente a mesma ideia. Então, o que a gente precisa ver aqui? Análogo é sempre a. Ansioso de, para, por. Apto a e para. Então, isso pode, gente, variar dentro da língua portuguesa. Também nós temos o adjetivo benéfico, que só tem uma regência, que é benéfico a. Seu ato foi muito benéfico aos garotos de rua. Então, eu tenho aqui aos, onde eu tenho a preposição a. Compatível com. Isso não é compatível com o meu entendimento. Então, compatível eu tenho com aqui dando a regência desse nome. Contemporâneo a, contemporâneo de. John Locke foi contemporâneo a Oliver, ou John Locke foi contemporâneo de Oliver. Então, o que a gente precisa tirar de informação aqui, gente? Sempre que eu estou falando da regência, tanto verbal quanto nominal, eu preciso entender, então, a presença ali dessa preposição. No caso, né, dos substantivos e adjetivos que nós vimos, todos possuíam regência. Agora, quando eu estou falando de verbos, há verbos que precisam de preposição, porém eu tenho verbos que não possuem preposição. Então, lembrando que aqui a gente vê a relação dessas classes, né, dos substantivos, adjetivos e verbos com as preposições. E qual é a exigência? Não vai ser a palavra, gente, desculpa. O que o verbo exige ali da gente, né, dentro daquele contexto. Então, eu preciso fazer essa análise e lembrar, então, de todas essas possibilidades que nós temos aqui dentro, né, da regência. Lembrando, gente, que regência é o papel, então, dessa preposição. Concordância depende, eu tenho que ver, esse elemento concorda com o substantivo, o adjetivo concorda com o substantivo.
ou são vários. Então, como isso vai acontecer? Cuidado, porque tem gente que confunde ambos, tá? Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!